Tudo bem, turma? Essa daqui é a quarta da sequência de 5 aulas de literatura desse bimestre, que a gente está concentrado na literatura produzida no Nordeste brasileiro na primeira metade do século XX. Na aula de hoje a gente fala sobre um escritor muito popular, possivelmente um dos caras que mais vendeu livro no Brasil e mais foi adaptado para a televisão, para o cinema e para o teatro, que é um cara chamado Jorge Amado. A literatura do Jorge Amado está dividida em duas grandes fases. Uma primeira, que é uma fase mais engajada, mais política, ideológica, e uma segunda, que é uma fase de costumes. A gente vai falar um pouquinho das duas hoje, falando sobre um livro de cada uma delas. Na primeira fase, que é a tal da fase ideológica, ou fase de denúncia social, o Jorge Amado escrevia seus romances pensando em usar deles como forma de conscientizar as pessoas da luta operária e dos pobres. O Jorge Amado era um cara vinculado com a esquerda brasileira no começo do século XX, era do Partido Comunista, inclusive, foi preso pela ditadura de Getúlio Vargas, e os romances dele dessa época, então, têm essa preocupação de mostrar como os pobres, os trabalhadores, os operários são os verdadeiros heróis, as pessoas deviam ser respeitadas. A gente vai falar de um livro dele aqui, chamado Capitães da Areia, que vai deslocar um pouco da ideia do trabalhador para falar do menor abandonado. Os Capitães da Areia eram um grupo de crianças que viviam por Salvador, na Bahia, em moradias precárias. Eles moravam num depósito na beirada da praia e viviam de pequenos roubos, de furtos, de se meter em confusão. A ideia do Jorge Amado com esse texto é mostrar como esses meninos são uma espécie de heróis da cidade. Ele chama inclusive eles de os poetas de Salvador. Vamos começar lendo um pedaço do texto que introduz quem são os Capitães da Areia. Olha só. Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavavam, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. É aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe, seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos Capitães da Areia, o cais recém-construído atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade. O chefe era Raimundo, o caboclo, mulata avermelhado e forte. Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro, um talho que ficou para o resto da vida. Os outros meteram com Pedro, estavam desarmados, deram razão a ele e ficaram esperando a revanche, que não tardou. Uma noite, quando Raimundo quis surrar Barandão, Pedro tomou as dores do negrinho e rolaram na luta mais sensacional que as areias do cais jamais assistiram. Raimundo era mais alto e mais velho. Porém Pedro Bala, o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma agilidade espantosa, e desde esse dia Raimundo deixou não só a chefia dos Capitães da Areia, como o próprio areal. Engajou tempos depois no navio. Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi dessa época que a cidade começou a ouvir falar nos Capitães da Areia, crianças abandonadas que viviam do furto. Nunca ninguém soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns 100, e destes mais de 40 dormiam nas ruas do velho trapiche. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro. Eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. O que Jorge Amado mostra nesse trecho é essa visão dessas crianças abandonadas que merecem ser protegidas e merecem ser salvas, como se elas não fossem vítimas daquilo que está acontecendo. Embora a sociedade enxergasse eles como meninos envolvidos com o crime, o Jorge Amado vê como pessoas que merecem respeito, os verdadeiros poetas da cidade. E aí ele narra como é que eles vivem em condições subhumanas, vivem dentro de um depósito, na beira da praia, vivem roubando, vivem sem saber se vão comer, se não vão. E a ideia de que existe uma lealdade entre eles. É por isso que o Pedro Bala chega à liderança, porque ele foi justo com o adversário dele, que por outro lado tentou matar ele com uma navalha. A gente vai ler agora um outro trecho do livro, em que dois personagens, uma madame da sociedade, conversam com um padre que protege os Capitães da Areia, sobre se eles são bandidos, adultos que sabem o que fazem, crianças que na verdade estão metidas com crime, ou se são jovens inocentes, vítimas da sociedade.
Vamos dar uma olhada nesse pedaço, então, que mostra as crianças brincando num carrossel. Olha só. O professor acabou o desenho no qual pôs o carrossel, e Nhozinho França caindo de bêbado e deu ao padre. Estavam todos num cerrado espiando o desenho, que o padre elogiava quando ouviram. Mas é o padre José Pedro. E o lorgnon da velha Maia se assestou contra o grupo como arma de guerra. O padre José Pedro ficou meio sem jeito, olhava com curiosidade os ossos do pescoço e do peito da velha, onde um barrê custosíssimo brilhava à luz do sol. O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? O sacerdote do senhor? Um homem de responsabilidade no meio dessa gentalha? São crianças, senhora. A velha olhou superior e fez um gesto de desprezo com a boca. O padre continuou. Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Criancinha, criancinha, cuspiu a velha. Isso não são crianças, são ladrões, velhaco, ladrão. Isso não são crianças, são capazes até de ser dos capitães da areia. Ladrões, repetiu com nojo. Os meninos a fitavam com curiosidade. Só o sem pernas, que tinha vindo do carrossel, pois Nhozinho e França já voltaram, a olhava com raiva. Pedro Bala se adiantou um passo, quis explicar, mas a velha deu um repelão e se afastou. Se aproxima de mim, se aproxima de mim, imundice. Se não fosse pelo padre, eu chamava o guarda. Pedro Bala aí riu escandalosamente, pensando que se não fosse pelo padre, a velha já não teria o barrê nem tampouco o lorgnon. A velha se afastou com um ar de grande superioridade. Pedro Bala ria cada vez mais, e o padre também riu, se bem sentisse triste pela velha, pela incompreensão da velha. Mas o carrossel girava com as crianças bem vestidas e aos poucos os olhos dos capitães da areia se voltaram para ele e estavam cheios de desejo de andar nos cavalos, de girar com as luzes. Eram crianças sim, pensou o padre. Vocês puderam perceber nesse trecho que a dualidade entre os capitães da areia serem crianças desprotegidas ou serem bandidos fica claro não só na fala dos dois personagens, né, na disputa entre o padre e a senhora insiste que eles são bandidos e o padre diz que não, que eles são pobres crianças, inclusive cita a Bíblia para dizer que são crianças desamparadas, que Cristo gostaria de receber as crianças, mas isso também está presente no próprio comportamento dos capitães da areia. De um lado, eles querem brincar no carrossel, eles ficam com o olho brilhando, como criança gostaria de subir no carrossel. Ao mesmo tempo, eles estão de olho nessas joias que essa senhora está carregando, o lorgnon, que é um óculos, e o barrê, que é um pingente, dizendo que se não fosse pelo padre, eles teriam roubado ela já naquele momento. Então essa duplicidade entre eles vai estar presente no romance todo, e de certa forma o que o Jorge Amado está tentando dizer pra gente é de que antes de serem bandidos, eles são crianças desamparadas. Isso está de acordo com a visão política que o Jorge Amado tinha naquela época, de novo uma visão mais de esquerda, voltada para a proteção dos trabalhadores, dos menores abandonados. Isso vai aparecer durante todo o romance, que vai trazer as aventuras deles pela cidade. O grupo dos Capitães da Areia é abalado com a chegada de uma menina chamada Dora, que vai, de alguma maneira, ela e o Pedro Bala vão se apaixonar, e a história vai seguir por esse rumo. Em 2011, o Capitães da Areia foi adaptado para o cinema pela neta do Jorge Amado, a Cecília Amado, e eu vou passar para vocês agora um pedacinho do trailer do filme, para vocês terem uma ideia da ambientação dele, como é que ele funciona. Dá só uma olhada. Gente ruim como você nasce ruim e morre. Às vezes é melhor ter morrido. Dora é um nome muito bonito. Vocês podem dormir mais nós. Tá vendo que é só uma menina? E Lampião respeitava a donzela? Que revolução é essa aqui? Capitão chegou, com a faca na mão. Agora eu também sou um capitão da areia. Ele manda rezar, ele manda benzer. Tá fazendo o que com o negócio meu na mão, hein? Ladrão mesmo, o que é que Ladrão tem? aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Tua vida vai virar inferno, Pedro Bala. Tá doendo? Tá doendo meu ódio, mas ele vai ver. Essa fase mais engajada do Jorge Amado, política, vai ficar para trás conforme ele envelhece. Na fase mais madura do Jorge Amado, ali nos anos 50, 60 e 70, ele passa a produzir o que a gente chama de romance de costumes. Nas histórias novas que ele vai contar, sai o engajamento político e entram os tipos sociais. A madame, a mulher sensual, o homem que quer trair a esposa, a beata, o chefe, o advogado, o pequeno comerciante. Ele vai trazer então para a gente um panorama dessas cidades da Bahia em que os tipos acabam conversando e convivendo entre si. Nessa fase a gente vai ter romances como Gabriela Cravo e Canela, o Tieta do Agreste, o Dona Flor e seus dois maridos, que são todos romances muito populares que foram adaptados para a televisão, para o teatro, para o cinema, e que trazem essa ideia dos tipos sociais. Em especial, há no Jorge Amado a figura de mulheres muito bonitas e que são ao mesmo tempo muito inocentes, o que vai gerar um embate entre a inocência, a ingenuidade e a carnalidade, a sexualidade.
Também a gente tem nessa ideia, então, o embate entre as novas liberdades inclusive as sexuais, e o conservadorismo. Toda vez que uma mulher dessa aparece numa cidade, ela se choca com os valores tradicionais dali, especialmente com o das famílias, que não querem que nada desse tipo aconteça. A gente vai ler agora um pedaço do Gabriela Cravo e Canela, que é o primeiro livro dessa safra do Jorge Amado, em que ele vai trazer como protagonista uma moça chamada Gabriela, que vem do interior, que é absolutamente linda, que enfeitiça todos os homens que conhecem ela, mas que não tem noção da própria beleza, que é uma mulher absolutamente ingênua. Ela vai se encantar, ela vai se apaixonar por um trabalhador, um comerciante chamado Nassib, que é um imigrante, e o romance deles vai chacoalhar a cidade, porque todo mundo deseja a Gabriela, mas não pode dizer isso porque as estruturas conservadoras não permitem. Dê uma olhada nesse trecho do livro, em que essa dualidade da Gabriela entre a sensualidade e a inocência fica muito clara. Olha só. Nassib entrou de mansinho e a viu dormindo numa cadeira, os cabelos longos espalhados nos ombros. Depois de lavados e penteados, tinham se transformado em cabeleira solta, negra, encaracolada. Vestia trapos, mas limpos, certamente os da trouxa. Um rasgão na saia mostrava um pedaço da coxa cor de canela. Os seios subiam e desciam levemente ao ritmo do sono, o rosto sorridente. Meu Deus! Nassib ficou parado sem acreditar. A espiá-la num espano sem limites, como tanta boniteza se escondera sob a poeira dos caminhos. Caído o braço roliço, o rosto moreno sorrindo no sono, ali, adormecida na cadeira, parecia um quadro. Quantos anos teria? Corpo de mulher jovem, feições de menina. Meu Deus, que coisa! Murmurou o árabe quase devotamente. Ao som de sua voz, ela despertou amedrontada, mas logo sorriu e toda a sala pareceu sorrir com ela. Pôs-se de pé, as mãos ajeitando os trapos que vestia, humilde e risonha, coberta pelo lar. Por que não deitou, não foi dormir? Foi tudo que Nassib acertou dizer. O moço não disse nada. Que moço? O senhor. Já lavei roupa, arrumei a casa. Depois fiquei esperando, peguei no sono. Uma voz cantada de nordestino. Dela vinha um perfume de cravo, dos cabelos talvez, quem sabe do cangote. Você sabe mesmo cozinhar? Luz e sombra em seu cabelo, os olhos baixos, o pé direito alisando o assoalho como se fosse sair a dançar. Sei, sim, senhor. Trabalhei em casa de gente rica, me ensinaram. Até gosto de cozinhar. Sorriu e tudo sorriu com ela, até o árabe Nassib deixando-se cair numa cadeira. Se você sabe mesmo cozinhar, lhe faço um ordenadão. 50 mil reais por mês. Aqui pago 20, 30 ou mais. Se o serviço lhe parecer pesado, pode arranjar uma menina para lhe ajudar. A velha Filomena não queria nenhuma, nunca aceitou. Dizia que não estava morrendo para precisar de ajudante. Também não preciso. E o ordenado, que me diz? O que o moço quiser pagar, tá bom para mim. Vamos ver a comida amanhã. Na hora do almoço, manda o moleque buscar. Como mesmo no bar. Agora, ela estava esperando. O sorriso nos lábios, a recha de luar nos seus cabelos e aquele cheiro de cravo. Agora vá dormir que já é tarde. Ela foi saindo, ele espiou-lhe as pernas, o balanço do corpo no andar, o pedaço de coxa cor de canela. Ela voltou o rosto. Pois boa noite, seu moço. Vocês puderam perceber nesse trecho, como eu tinha mencionado, a ideia da ingenuidade da Gabriela e da sensualidade natural dela. O Nassib, que é quem conhece ela nesse momento, fica completamente apalermado. Ele se comporta como um homem babão perto dela, inclusive oferecendo vantagem, oferecendo dinheiro para que ela trabalhasse para ele, né? Oferecendo um salário alto para ela trabalhar para ele. E a Gabriela, em momento nenhum, se aproveita disso. De novo, a ideia da inocência dela, da ingenuidade dela. Isso vai estar muito presente nessa obra de costume do Jorge Amado, essas mulheres que são lindas, mas são inocentes, e como a sociedade se comporta ao redor delas por causa disso. Esses tipos tornaram o Jorge Amado um cara muito conhecido, muito famoso, muito adaptado e muito querido pelo público brasileiro. É só olhar a quantidade de novelas, adaptações para cinema, para teatro, que aconteceram das obras dele. A crítica, embora aponte o Jorge Amado como um cara de menor qualidade do que os outros da época dele, como o João Cabral, como o Graciliano, como o Guimarães, como a Raquel, como o Zé Lins do Rego, entende que ele tem um papel muito importante na divulgação da literatura nacional, inclusive no exterior. Bom, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente encerra o ciclo da literatura falando de Minas Gerais, do sertão de Minas Gerais, na figura de um dos grandes caras da literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa. A gente fica por aqui, até a próxima, até mais!